Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo de número 31, nós vamos ler até o versículo 35. Quando Judas saiu, Jesus disse: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Essa palavra ela pode ser percebida com um peso praticamente impossível, ou talvez impossível de ser carregado. Como nós podemos afirmar que cumprimos o mandamento de Jesus, amando uns aos outros, nos amando como ele nos amou? Jesus coloca a barra muito lá em cima, num patamar muito elevado, impossível de ser executado. E para mim essa passagem sempre foi uma passagem de muito peso. E eu confesso que ela se tornou uma passagem libertadora recentemente. E se tornou uma passagem libertadora quando um de vocês, uma pessoa que acompanha os meus dois canais, me fez um relato longo sobre a crueldade das pessoas e na vida prática, não de modo abstrato, mas contando coisas da vida dele e de quantas pessoas cruéis estavam ao seu redor. E depois de contar tudo isso, ele me faz a seguinte pergunta: como é possível amar? Na prática, como que a gente faz? Como que a gente ama? Diz pra mim, você fala tanto sobre amor e o amor de Deus, o que se quer dizer com esse amor? Porque é difícil. Como que eu vou amar quem pratica injustiça? Como que eu vou amar no meio do caos? Como que eu vou amar no meio do sofrimento? Como que eu vou amar quando eu percebo tanta gente injustiçada? Esse amor que se fala tanto na prática ele não acontece. E quando as perguntas vêm de modo tão sincero e tão despido, de uma maneira que a pessoa se achega até você sem nenhuma máscara, sem nenhum pudor, e é um privilégio da minha parte, às vezes, receber esse tipo de comentário de vocês. Porque eu realmente valorizo que alguém mostre a sua intimidade de tal forma. Esse rapaz que fez isso sem medo que eu o julgasse. Fato é que ele fez isso sem medo de que eu o julgasse, mas ele colocou um belo problema nas minhas mãos. Como que eu respondo uma pergunta como essa? Bom, eu posso dar algumas orientações práticas a respeito de praticar o bem ou a piedade ou, quem sabe, a caridade a pessoas que a gente não conhece ou mesmo aquelas que praticaram o mal contra nós. É possível. Mas foi essa passagem aqui, que antes era um peso nas minhas costas, que se tornou, na verdade, um ato gracioso da parte de Jesus, para que eu pudesse responder a esse rapaz. Eu só sou capaz de amar a quem me prejudica ou a quem prejudica outras pessoas porque a chave para isso é amar como Jesus amou. Nós só somos capazes de amar quem pratica o mal quando nós passamos a amar como Jesus amou. Talvez sejamos incapazes de amar na intensidade que ele amou.
Talvez sejamos incapazes de amar com a ênfase e o tamanho e todas as implicações desse amor extraordinário da parte de Jesus. Agora, da maneira como ele amou, isso é a chave para a gente amar as pessoas mais difíceis de amar nas nossas vidas. Porque eu, estando em grave delito e pecado, Jesus me amou. E então, a maneira como Jesus se aproxima de nós é o exemplo que nós temos para nos aproximar de outros, ainda aqueles que praticam o mal, ainda aqueles que nos prejudicam. Porque nós devemos amar como ele amou. E de certa forma, toda vez que a gente obedece às palavras de Jesus, toda vez que a gente coloca em prática as palavras de Jesus e toda vez que nós imitamos Jesus, nós estamos amando da maneira, do modo como Jesus amou. Esse novo mandamento de Jesus, ele nos coloca, de fato, numa circunstância e num lugar desconfortável, por sabermos que a barra foi colocada muito alta, mas é uma dádiva de Jesus, é um presente de Jesus, é graça da parte de Jesus pelo seu aspecto modal. Quando a gente entende que o que Jesus está dizendo aqui é: me imitem, façam como eu ensinei, como eu fiz, a gente descobre como a gente ama no meio do caos. E como a gente ama pessoas que nos prejudicam e prejudicam a outros. Porque nós prejudicamos e fomos amados. Da maneira como Jesus fez. E então, a responsabilidade passa a ser outra. Ler os evangelhos e o testemunho do Novo Testamento a respeito de quem foi Jesus e começar a agir da maneira como ele agiu. E isso faz muita diferença. Então, quando Jesus diz assim: um dia vocês vão me perguntar quando foi que nós te vimos, mestre, com sede e te demos de beber, com fome e te demos de comer, com frio e te agasalhamos? Quando foi que a gente te viu nessas condições? E eu, Jesus, então direi: toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Ou seja, a minha resposta lá inicial, quem sabe dicas práticas para praticar a caridade, ela não estava errada, ela só estava carente da fundamentação teológica. Na medida em que a gente vai e efetivamente pratica o bem como caridade concreta na vida de outra pessoa, a gente dedica o nosso tempo para essa pessoa, a gente dedica as nossas finanças para essa pessoa, a gente dedica as nossas orações para essa pessoa. A gente concretamente está amando, a exemplo daquilo que Jesus fez para conosco. E ao fazer isso, encontramos com Jesus no meio do caminho, porque é para aquela pessoa que a gente está fazendo, mas quando a gente faz, é para Jesus que a gente faz. E é uma comunidade assim, que é uma comunidade percebida como comunidade de Jesus. Nisso serão conhecidos os meus discípulos, gente que se comporta como eu, em que se amem uns aos outros. Se você acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui nesse canal, você pode nos ajudar a chegar mais longe. Uma das maneiras é pelo clube de membros. Outra coisa que você pode fazer é enviar a sua doação diretamente pelo Pix que está aqui na descrição, ou comprar livros e bíblias pelos links da Amazon que você também encontra na descrição desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Até o próximo devocional.